Que Jesus nos abençoe, meus queridos. Meu nome é Alexandra Dantas Santos e é com muita alegria que nós vamos iniciar mais uma doutrinária virtual do nosso querido canteiro de fraternidade Pronto Atendimento Espírita. Se preparem para viajarmos nesse banquete de elevação intelecto-moral que esta doutrinária nesse momento vai nos oferecer. Vamos buscar uma posição confortável, elevar os pensamentos, aquietar a mente e o espírito. Inicialmente, nós vamos realizar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Logo após, faremos a nossa oração de abertura dos trabalhos desta sexta-feira à noite. Em seguida, nós vamos continuar com a exposição do nosso querido Cláudio Emanuel Abdala. Após, será nossa oração de encerramento do momento de luz de hoje, a nossa doutrinária virtual. Então, vamos continuar. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo será do capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve, e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Então vamos fechar os olhos, acalmar a nossa mente e espírito, numa posição confortável para o nosso momento de entrega a Deus. Pai Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, para mais um momento de conquista da paz. Rogamos que o teu amor possa iluminar a todos nós encarnados, necessitados da tua palavra de elevação. Que a tua bênção possa, Senhor, nos envolver em muita luz nesse momento, a fim de que nossas consciências possam melhor se permitir a internalizar os ensinamentos, as reflexões, com a palestra que será exibida dentro de instantes. Também rogamos que a tua bênção possa envolver o palestrante, a fim de que eu mesmo, mergulhado nas bênçãos que neste momento o teu amor direciona, ele continue, Senhor, verbalizando as reflexões do Evangelho de Jesus, divulgando o Evangelho, disseminando o amor. Mais uma vez rogamos que a tua paz possa se fazer presente em nossos corações, a fim de que a palestra possa em nós permitir transformações, reflexões diferenciadas para novos pensamentos e novas ações. Sendo assim, com a tua permissão, vamos iniciar a palestra desta noite. Vamos continuar com Cláudio Emanuel Abdala. Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Jesus nos abençoe,
nos ilumine. E aqui estamos experimentando essa nova maneira de nos comunicarmos. Por causa da pandemia do coronavírus, estamos sem poder desfrutar do nosso contato pessoal, de estarmos próximos fisicamente uns dos outros, de nos abraçarmos, de poder sentirmos a vibração um do outro. Mas, com a tecnologia que a divindade nos proporcionou, estamos sim unidos, mesmo que fisicamente distantes uns dos outros. Estávamos pensando no cristianismo do século I e o nosso pensamento passeava naquelas paisagens da Galileia, da Judéia, da Samaria, e lembrávamos dos primeiros cristãos. Aqueles homens simples que pregavam o Evangelho de Jesus sem preocupações de hierarquia, de poder temporal entre eles, porque eles eram bafejados com o amor do Cristo e sentiam uma fraternidade genuína que os faziam irmãos. Eles sabiam, através dos evangelhos contados por Lucas, Mateus, Marcos e João, que o mestre, mesmo sendo mestre, se vestiu como um escravo e lavou os pés dos seus discípulos, para dizer que todos nós devemos lavar os pés uns dos outros, devemos cuidar uns dos outros. E nos nossos pensamentos começamos a ver o momento do testemunho. Companheiros levados à crucificação. Companheiros levados à morte por decapitação. Outros conduzidos aos circos, aonde serviam de repasto para os leões, para os tigres. Lembramos daqueles que apanhavam, que recebiam chicotadas até morrer de exaustão e de hemorragia pelas úlceras em sua epiderme. Companheiros outros que tinham os corpos arrastados pelas ruas por cavalos fogosos. Irmãos cristãos que eram queimados, enforcados. E o interessante que nos chama a atenção, nos toca e nos emociona, é que muitos deles, ao entrarem no circo de Roma e nos circos espalhados pela Roma que se expandia no mundo inteiro, eles entravam cantando. Eles cantavam hosanas ao Senhor. Eles entravam sorrindo, sabendo que iam morrer. Que força era aquela? Que força conduzia aqueles homens e mulheres, jovens e idosos, entregarem a própria vida por amor ao Cristo? Na carta de Paulo, quando ele fala do amor, ele cita mais duas virtudes, parceiras do amor, filhas do amor: a esperança e a fé. E é na fé que nós vamos nos debruçar hoje, nesse bate-papo com vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Era a fé que levava aqueles homens e mulheres, jovens e idosos, ao holocausto, ao encontro com a morte, porque eles acreditavam na vida perene.
Eles acreditavam que a vida física era apenas um momento diante do infinito. Eles criam que através daquela morte eles iriam adentrar numa zona de luz, de paz. E a espiritualidade conta em vários livros psicografados que muitos daqueles que entravam no circo de Roma, eles viam na frente, enquanto os romanos e aqueles que esperavam pelo sangue viam apenas terra, animais e aquele magote de pessoas. Eles viam aqueles que iam morrer. Eles viam uma estrada de luz que subia da terra ao céu. E eles se dirigiam olhando, tendo os corpos anestesiados diante das patadas e das garras e dos dentes dos animais ferozes. E entravam iluminados no mundo espiritual. A fé, meus irmãos. A fé que pode ser natural. Aquela fé que surge na pessoa. Uma fé que aparentemente não teria sido conquistada, mas surge de forma natural, mas que em realidade, todo aquele que traz uma fé natural, uma fé que surge sem esforço, ele a conquistou, com muito esforço em vidas passadas. Trabalhou com seu coração, com seu pensamento, forjou muitas vezes na dor e no sofrimento essa fé que surge abundante, estonteante, que convida aos raciocínios mais profundos para tentar entender, mas que em realidade tem a sua origem no passado. E aqueles outros que não desfrutam ainda dessa fé natural, devem conquistá-la. E a doutrina espírita nos conduz a uma fé raciocinada, sendo assim mais trabalhosa no estudo, mais sólida nos resultados, quando nós acreditamos e sabemos por que acreditamos. E é interessante perceber que na vida de Jesus, ele nos convida a todo instante a essa fé. Ele nos mostra a importância da conquista da fé. Ele dizia, quando alguém o procurava, o que você quer? E a pessoa respondia, eu quero que o Senhor me cure. E ele tornava a perguntar, e você acredita que eu posso te curar? Claro, Senhor, que eu acredito. Então fique bom. E a pessoa ficava boa. E ele dizia, a tua fé te curou. Ou seja, para a cura, seja de doenças físicas, doenças espirituais, a fé é imprescindível. Porque abre as portas para que o fluxo curativo possa penetrar. É o que se dá muitas vezes na casa espírita. Se uma pessoa vai tomar um passe e ela se concentra e ela acredita, ela começa a absorver os fluidos da combinação das energias magnéticas do médium com as energias espirituais dos espíritos que estão ali. E ela recebe essa energia e é beneficiada. Mas aquele que senta porque alguém mandou, porque visitou pela primeira vez, muitas vezes porque alguém insistiu, e esse senta e fica ali pensando, ficar aqui nesse lugar tomando um passe, isso funciona nada. Evidentemente, essa energia vai bater e escorregar. Ele não vai absorver, porque ele não abriu as comportas do coração com a chave da fé. Então, a fé é imprescindível.
Jesus falou certa vez: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a essa montanha: saia daqui e precipita-te no mar. E isso acontecerá, e nada vos será impossível. Muitas vezes os discípulos perguntavam: Jesus, por que nós não conseguimos? E ele dizia: por causa da vossa pouca fé. No episódio da tempestade que ele acalma, e os discípulos estavam desesperados, depois ele perguntou: por que duvidaram? Por que se esmoreceram? Creiam. Em outro momento também de uma tempestade que ele caminha sobre o mar da Galileia, e ele chama Pedro, e Pedro começa a andar também sobre o mar, mas vem o vento e a onda, ele teme e ele mergulha. Jesus estira a mão e levanta Pedro e diz: homem de pouca fé. A fé tem a força de transportar as montanhas das dificuldades. E nós podemos analisar a fé como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé humana e a fé divina. A fé humana é aquela fé que nós devemos ter em nós. A fé que devemos ter em nossa capacidade de reabilitação, em nossa capacidade de realização, em nossa capacidade de transformação. Quando nós temos fé em nós próprios, nós superamos as montanhas das dificuldades. Nós contornamos ou pulamos por cima dos obstáculos, porque nós temos a fé que nós conseguimos e que nós podemos. E existe a fé divina, a fé numa força superior. Acreditarmos de uma forma clara que nada é à toa, que não estamos entregues ao léu, jogados no mundo como folhas secas, à disposição do vento que nos conduz para um lado ou para o outro lado. Não. Não. A providência divina é por nós. Nós fazemos parte de um projeto de Deus. O projeto do anjo, que o livro dos Espíritos nos mostra, do átomo ao anjo que um dia foi átomo. Nós fazemos parte desse processo divino de evolução, de crescimento. E temos que crer que o Pai está conosco. Nós somos filhos de Deus e o Pai não nos abandona jamais. É essa fé que levava os primeiros cristãos ao holocausto. A doação da própria vida por aquilo que eles acreditavam. Porque Jesus foi o modelo disso. Jesus doou a própria vida física pela fé nos seus ideais. Pela fé no Pai amado. E por acreditar na capacidade de transformação da criatura humana. A doutrina espírita nos traz a fé raciocinada. Por que você acredita em Deus? Eu acredito em Deus porque minha mãe me falou, porque o pastor me falou, porque o padre disse, porque as pessoas falam. Para o espírita, não é assim. Por que você acredita em Deus, espírita? Porque acredito que todo efeito tem uma causa.
E se o efeito é inteligente, a causa há de ser inteligente. Eu acredito em Deus porque, partindo dessa premissa, eu observo a natureza e vejo coisas que foram manipuladas pelo homem, mas vejo coisas que o homem não consegue fazer. Vejo o sol que brilha e que surge a cada alvorada, nos convidando à transformação. Vejo a terra que sustenta o meu peso sem reclamar. Vejo o rio da nascente até se tornar caudaloso, buscando o mar e se misturando com ele. Vejo as miríades de estrelas na abóbada celeste, nas noites de primavera. O sussurrar do vento em meus ouvidos, o cantar dos pássaros. Vejo a amplidão dos desertos, os abismos profundos dos cânions. Vejo a beleza da vida. E se esse efeito é inteligente e é belo, o Criador é a perfeição da inteligência e da beleza. É por isso que eu creio que Deus existe. É por isso que tenho fé. Assim pensa o espírita e assim que deve ser. Essa fé deve nos fortalecer para enfrentar os embates da vida, enfrentar as dificuldades, as agruras. Não podemos esquecer que nós estamos num mundo de provas e expiações. Estamos no mundo inferior. Nós não estamos na Terra porque a Terra é um mundo inferior. A Terra é um mundo inferior porque nós estamos nela. Porque são os seus habitantes que dizem da categoria do mundo. Os mundos elevados são elevados porque os seus habitantes são elevados. Os mundos celestes são celestes porque os seus habitantes são angélicos. E a Terra é um mundo de provas e expiações porque os seus habitantes são espíritos imperfeitos, egoístas, ainda no engatinhar do processo evolutivo. Por isso, as dificuldades, as agruras, as dores que enfrentamos no mundo, que nada mais são do que o resultado do nosso livre-arbítrio, de nossas atitudes equivocadas, sejam elas em vidas passadas ou atuais, na existência que vivemos. Crimes cometidos há séculos e crimes cometidos ontem, anteontem, mês passado. Equívocos que devem ser corrigidos através do amor, da dedicação ou através da dor, do sofrimento. São escolhas. Porque Deus nos apresenta a justiça e a bondade, a justiça e a misericórdia. Quando Jesus diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, ele está falando da justiça. Não se pode colher uvas em espinheiros, nem figos em sarças. Mas quando ele diz o amor cobre a multidão de pecados, ele está falando da misericórdia. Ele está dizendo que os nossos equívocos podem estar sendo corrigidos pela justiça, através do colher o que plantamos. Mas ele também diz que o amor pode participar disso, através da misericórdia, o amor cobrindo a multidão de pecados. E nesse momento a fé se torna imprescindível. A fé humana que nos faz ter força a acreditar em nós para a realização. E a fé divina que nos dá tranquilidade,
a serenidade de saber que tudo aquilo que não conseguimos resolver, mesmo com todo esforço, nós entregamos a Ele, ao nosso Pai. Tão lindo quando Jesus diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Olha as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, mas o Pai as alimenta todos os dias. Vede como crescem os lírios no campo, que não tecem, não fiam, não fazem roupa. Mas eu vos afirmo que nem Salomão com sua grandeza se vestiu como eles. Ora, se o Pai alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo que hoje existem e amanhã são lançados no fogo, que não farão de vós, que sois seus filhos, homens de pouca fé? Então não fiqueis ansiosos, que comeremos, que beberemos, do que nos vestiremos, porque o corpo é mais do que a comida e o espírito é mais do que a veste. Procura primeiro o reino de Deus, com a sua bondade e a sua justiça, e o resto virá por misericórdia de acréscimo. Homens de pouca fé, falou Jesus, e pediu para caminharmos nele. Eu sou o caminho da verdade e da vida. E disse para conhecermos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque a verdade vai solidificar a vossa fé. A verdade vai te dar uma fé raciocinada, um entendimento das leis universais, e assim o parar de nos debater pelas coisas pequenas e acreditarmos que tudo está na mão de Deus. Por isso, meus queridos e minhas queridas, através do estudo, através da reflexão, através da meditação, através das experiências da vida, a nossa fé vai se solidificando, conhecendo a verdade, para que essa verdade possa nos libertar do fanatismo, da fé que não raciocina, da fé que apenas crê sem inquirir. Jesus nos convida, através do Espiritismo, à conquista da fé raciocinada. E através do Evangelho, ele nos convida a essa fé que vem da religião, que é necessária, a essa fé que vem da moral, a essa fé que surge nas regiões mais profundas do nosso coração e nos convida a mudar de postura, a mudar de comportamento. Não adianta ficar falando muito. Essa é a mensagem que eu trago para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. A fé é uma conquista. E aquele que a conquista verdadeiramente, nas próximas encarnações, a terá de forma natural, a surgir espontaneamente. Eu creio em Deus, pronto. Eu creio, porque essa fé já foi solidificada. Eu creio na imortalidade da alma. Claro que a reencarnação é uma verdade. Claro que nada acontece à toa, tudo tem uma razão de ser. Mas como é que ele consegue crer de uma forma tão tranquila, tão natural, sem esforço? Quem disse que foi sem esforço? Foi com muito esforço em outras experiências materiais. Então, meus irmãos, estamos vivendo o convite da fé para enfrentarmos todos os problemas do mundo, edificarmos o reino de Deus em nossos corações, buscarmos a plenitude e sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, vivendo o nosso testemunho de hoje
Os primeiros cristãos tiveram o testemunho deles. Muita gente fala, eu queria estar lá vivendo aquilo. Nós estamos aqui agora. Os testemunhos não acabaram. Eles estão presentes. Agora é o momento de não se omitir. Agora é o momento de falar, de fazer, de vivenciar, de atuar. Agora nós vivemos a transição. Agora nós vivemos a crise. Agora é o momento de testemunharmos a nossa fé. Que Jesus nos abençoe. Que possamos senti-lo em nossos corações. E que possamos amar. Como diz Divaldo, o amor é o elixir da vida. Não importa se nos amam, diz Joana e Bezerra. Isso é secundário. O que importa é amar. O mal que nos fazem não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que nós fazemos, porque nos torna mal. Ter inimigos, todos têm. Até Jesus os teve. O importante é não ser inimigo de ninguém. Quanto ensinamento de Joana, de Bezerra, de Divaldo. Vamos pensar assim. Usar a fé para nos transformarmos e edificarmos o reino de Deus em nossos corações. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine sempre. Muita paz. Finalizada essa exposição de luz, nós vamos nos preparar para a oração de encerramento, que será uma música recitada. Sim, uma música que foi recebida através de uma inspiração da espiritualidade superior por meio de um ser, de um ente querido, familiar, e que começa assim: o amor chegou, trazendo a paz que Jesus ensinou. O amor vem invadir, trazer alívio para o coração abrir. Vem ajudar e renovar a esperança em cada olhar. A primavera chegou, o amor conquistou o espaço que era do medo, do orgulho e da ambição. Tem o poder de mudar uma vida, de sempre mostrar o que é bom. Faz tolerar e aceitar o outro sem nunca julgar. Faz envolver e oferecer incentivo para nunca sofrer. Faz caminhar rumo ao lugar onde a vida é um eterno brincar. A primavera chegou. Que Jesus nos abençoe. Gratidão pela participação de todos e até a próxima doutrinária virtual.